Por que você trava Aguarde, por favor. justamente quando está prestes a avançar? Aqui eu vou revelar um mecanismo invisível que faz com que você se atrapalhe e como começar a desativá-lo. Se você realmente fosse preguiçoso, você nem estaria tentando, correto? Ok. Se você fosse incapaz, você nem se importaria, não estaria nem aí, correto? Ok. O problema não é a falta de capacidade, é a autossabotagem. E ela não vai aparecer no começo, ela sempre vai aparecer no momento em que você está prestes a mudar de nível. Então fica comigo até o final, porque hoje você vai entender o porquê você trava quando começa a dar certo e porque isso não é fraqueza. Eu sou Ezequiel Rosa, eu sou o buscador de respostas e eu ajudo pessoas a entenderem a sua própria mente para viver com mais leveza e liberdade. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui. Pois o próximo vídeo que sair aqui no canal pode ter a peça que você estava esperando, a peça que estava faltando para concluir o seu quebra-cabeça. Então você começa algo animado, Uau! organiza, planeja, faz um curso, aprende mais, sabe exatamente aquilo que precisa ser feito, faz até um plano de ação para que tudo saia conforme você planejou. E aí você começa a trabalhar, você começa a funcionar. E aí começam a surgir aquelas distrações excessivas, começa a aparecer um cansaço súbito, algumas decisões ruins no momento errado. Surge aquele cliente que só te enrola para pedir um novo orçamento e você larga tudo para ir lá e atender esse cliente. Alguém da família começa a ter problemas de saúde e você precisa largar tudo para dar atenção para aquela pessoa. É como se você colocasse o pé no freio, sozinho. Você já percebeu que isso acontece sempre no mesmo ponto? E nessa hora, sabe o que você diz? Você, olha só, que coincidência. Bem na hora que eu estava prestes a trocar de nível, a ganhar mais, a ter um reconhecimento, aconteceu isso. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é coincidência, isso é uma evidência de que você está vivendo um conflito de prioridades. E mais uma vez eu quero te falar, não é falta de vontade, é um conflito interno de escolha de prioridade. A autossabotagem, ela não é falha, ela é proteção. E aqui eu vou te falar algo que muda tudo. A autossabotagem não é querer se destruir, é tentar se proteger do jeito errado. Se você não entendeu, agora eu vou te explicar com um pouco mais de detalhe. O cérebro está sempre buscando previsibilidade, aquilo que ele já conhece, porque aquilo que ele não conhece gera dor, gera gasto de energia. O crescimento gera incerteza. O conhecido parece seguro, mesmo que seja ruim. Então, o cérebro prefere o sofrimento familiar do que aquela felicidade que ele ainda não conhece. Por isso você volta a padrões antigos, mesmo querendo algo melhor, querendo avançar. Você volta para o nível anterior, porque aqui você já conhece. Você não sabe como que vai ser o próximo nível. Porque cada perfil se sabota de um jeito. A autossabotagem, ela não se manifesta igual para todo mundo. Ela vai seguir o seu perfil comportamental. Vamos falar como a autossabotagem, ela se manifesta no perfil D, no perfil de dominância. O perfil D, ele avança rápido, ele decide, ele executa. Mas quando ele começa a crescer, ele se sobrecarrega, ele atropela processos, ele acaba criando conflitos desnecessários com as pessoas, ele vai perdendo aliados nesse projeto, nesse desafio. O dominante, ele se sabota quando ele faz uma confusão com força e rigidez. A autossabotagem típica desse perfil. Se não fizer do meu jeito, não dá. E o resultado é isolamento, desgaste e sobrecarga. Já o perfil I, o perfil de influência, a autossabotagem vem da dispersão. Ah, o influente, ele sonha grande, ele começa com muito entusiasmo, mas quando precisa sustentar, ele acaba perdendo o foco, abandona as rotinas,
ele busca uma novidade, algo diferente para evitar o desconforto de tentar. E o influente, então, ele se sabota fugindo da constância, da regularidade. E ele troca, então, profundidade por estímulo, coisa nova, e chama isso de liberdade. Aqui eu quero fazer uma breve pausa para falar de algo muito importante. Antes de eu te falar como o perfil estável se sabota, eu tenho um recado rápido para você. Este aqui é o livro A Profissão do Futuro, Como Entender as Pessoas. Essa obra ela foi escrita por mim e por mais outros autores renomados do desenvolvimento humano. E ela tem por propósito entregar aos leitores ferramentas para a melhoria dos seus resultados em todos os tipos de relação. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para adquirir o seu livro digital. Acesse, adquira e torne-se um expert em entender pessoas. Recado dado, agora vamos para o próximo perfil. O perfil S, o perfil de estabilidade. A sabotagem da acomodação. O estável, ele sustenta, ele é leal, ele evita conflito. Mas quando ele começa a crescer, ele sente culpa por mudar. Ele tem medo de desagradar, ele acaba se adaptando demais. O estável se sabota para não perder o pertencimento, para não ser rejeitado ou abandonado. Ele para antes de avançar, para não romper alguns vínculos invisíveis. Depois eu vou te falar um pouquinho sobre vínculos invisíveis, aguarda aí. Vamos falar agora sobre o perfil C, o perfil conforme. A autossabotagem vem da autocrítica. O conforme, ele é competente, ele é preparado e ele é responsável. Mas quando está prestes a crescer, ele aumenta a exigência, ele diz que nunca está bom, nunca se sente pronto. Ele paralisa no excesso de detalhes, no excesso de análises. O conforme, ele se sabota esperando a perfeição para agir. Então, ele não falha por incompetência, mas por medo de dar errado. E agora vem algo muito importante. Fica aqui que você não pode perder esse conteúdo. Perfis combinados, os mais sabotados. Então, agora atenção. Perfil conforme mais o estável. Altíssima responsabilidade, medo de errar e decepcionar, avanço lento e doloroso. Esses perfis não desistem, eles se esgotam. Agora vem a combinação do dominante mais conforme. Exigência extrema, autocobrança e colapsos silenciosos. E agora vem então a raiz emocional real da autossabotagem. A raiz da autossabotagem não é falta de disciplina, é uma identidade desatualizada. Mas como assim, Ezequiel, uma identidade desatualizada? Você cresce, mas não atualiza quem você é. Você continua tendo posturas, medos e sentimentos de uma criança. O novo nível que você vai subir exige uma nova postura emocional. E o antigo eu tenta te puxar você de volta, tenta você puxar para o estágio anterior. E aqui eu quero falar para você sobre algumas lealdades invisíveis. O medo de se destacar mais do que alguém que você ama. Por exemplo, seu pai, sua mãe, seu irmão. Medo de ser julgado pela sua nova identidade. E aí vem aquela frase, nossa, agora ele ficou rico, ele se transformou em outra pessoa. Quem nunca escutou essa frase, não é? Medo de ir além de quem veio antes. É uma lealdade clássica. E aí vem aquela frase, como que você vai ter isso ou conquistar isso se ninguém na sua família ainda teve ou conquistou? Quando eu observo esses padrões nos grupos, é sempre no mesmo momento. O avanço externo começa e o sistema interno entra em conflito. Quando ele entra em conflito, ele trava. Você não trava por falta de vontade, você trava por excesso de conflito interno. E como que a autossabotagem se disfarça no dia a dia? Ela vai aparecer como: agora não é o melhor momento. Preciso estudar mais um pouco. Vou esperar ficar mais seguro. Depois eu faço. E o pior de tudo que são justificativas lógicas que você usa para se anestesiar, justificar a tua falta de resultado
e também justificar a falta de resultado para os outros e principalmente para não perder o amor das pessoas próximas. Você percebe que sempre há uma justificativa bem elegante, não é? A autossabotagem, ela é sofisticada, ela não parece erro, ela se disfarça de prudência. E agora vem a entrega de ouro deste conteúdo. A autossabotagem não se vence com cobrança, ela se vence com consciência. Agora eu quero te trazer uma ferramenta bem prática. Todos os dias eu quero que você faça essa pergunta: o que em mim está tentando me proteger agora? Dê um nome para isso, para esse medo. Nomear isso reduz, que pode ser, por exemplo, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de dar errado e ser cobrado por alguém depois. Dê um nome para isso. Consciência vai diminuir o conflito interno. Quando você tiver consciência do que é, você vai conseguir. E depois que você ajustar esse sistema, você começa a ter ações pequenas reconstruindo a confiança. E é com essas ações pequenas que você vai reconstruindo a tua confiança. E quando você para de brigar com o medo, ele para de te controlar. Se você continuar ignorando isso, vai continuar começando e nunca sustentando. E principalmente nunca concluindo. Mas se você aprende a se entender emocionalmente, você vai ganhar mais constância, mais clareza, mais avanço, mais paz durante o processo e principalmente mais liberdade para avançar. Se inscreva aqui no canal, aqui você aprende a crescer sem se destruir. Compartilhe esse vídeo com alguém que você considera inteligente, que estudou, que tem capacidade, mas que vive travando perto da linha da chegada e que nunca alcança a vitória. A autossabotagem não é defeito de caráter, é inteligência emocional mal direcionada. Quando você se entende, você para de lutar contra você mesmo. E quando isso acontece, o avanço para de doer. Fala aqui nos comentários para que eu possa saber que você ficou aqui comigo até o final. Qual é o seu maior medo de avançar? Ou qual seria a sua autossabotagem que você precisa eliminar urgentemente? Comenta aí, vai! Comenta, pois isso ajuda o YouTube a entender que mais pessoas precisam desse conteúdo. E se você ficou curioso para saber qual é o seu perfil comportamental, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o meu número de WhatsApp. Me chama lá que vai ser um prazer agendar uma sessão com você. Gostou desse vídeo? Então curte, se inscreve no canal, compartilhe, plante essa semente do autoconhecimento, pois isso, além de ser saudável, é libertador. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.